Fala, Brunão. Beleza com asterisco? Fala, Tiago. Tirando o Vasco, tá tudo bem. Né? Estamos gravando aqui na segunda-feira, logo após o Pô, tu tá encerramento. gravando? Tu ligou pra falar de Vasco, então. Pois é. Logo Eu tivesse me após o... ligando pra falar de outra coisa. Não. Estamos aí para falar de Vasco, né, cara? Apesar de nem ter acompanhado tanto o Vasco esse final de semana, tá viajando, vi o segundo tempo, mas agora segunda-feira já me atualizei, já assisti todas as mesas redondas aí disponíveis. E agora, ao Pode ter essa final, bomba aí. Ao final da rodada, a gente descobre que o Vasco entra na zona de rebaixamento com a vitória do Cuiabá sobre o Aham. Cruzeiro. Acho que ninguém esperava. E aí, Não. Vinha, eu sei que você assistiu o jogo, né? O que você achou do jogo aí, do primeiro tempo, principalmente, que foi o que eu não assisti? Cara, vamos lá. Mais ou menos a mesma coisa que... é, não muito diferente do que foi contra o Santos, eu achei. Né? Menos posse de bola do que quando teve contra o Santos, mas um pouco... acho que teve posse de bola, teve mais... Se eu não me engano, um pouquinho mais posse de bola do São Paulo, mas teve mais controle do jogo, mas sem ameaçar muito. Teve um chute bem mais ou menos do Galarza no comecinho, que o goleiro espalmou. Depois teve um chute do Figueiredo meio sem ângulo, assim, que levou até mais perigo do que eu achava, mas foi uma boa defesa do goleiro. E aí, aquilo, né? Aí tomou um gol numa falha que o Puma não acompanhou o cara, e aí fez uma jogada ali esquisita, o cara se antecipou ao Léo e ao Léo Jardim, o centroavante deles, e meteu o gol. Mas o Vasco... Aí vai aquele cenário de sempre, né? Aquele roteiro que o Vascaíno já acostumou, né? E aí, cara, é, achei que o segundo gol foi um azar do Vasco em duas coisas aí. O Jair, duas vezes, tenta botar a bola na esquerda e a bola bate no Piton. E aí, na segunda vez que bate no Piton, armou o contra-ataque. Pode crer. A falha do Jair ali, não. Achei que foi mais azar. E aí, naquele gol, eu fiquei meio puto com o Bambu, porque eu achei... Eu não conheço esse cara. Parece que esse cara é até bom, esse Rodrigo Nestor. E aí, eu achei que o cara tá marcando a perna errada. Eu falei, por que ele tá marcando a perna esquerda desse cara? Mas o cara é canhoto e acabou acertando uma porrada de direita que... É, Uma jogadaça do cara. Jogadaça do cara. esse O cara lance é veio... engraçado, porque eu sigo muitos São Paulinos, né? Além de muitos vascaínos. Aham. E foi bem isso, assim, né? Os vascaínos putos com o Bambu e os São Paulinos exaltando o Nestor, né? Para você ver como o Porra, mas torcedor... foi muito mais mérito do cara do que... Porque foi isso. O Bambu, eu achei que o Bambu estivesse marcando a perna errada, e não tava. Tava marcando a perna canhota do cara. Marcou a perna certa. Aí o cara virou, botou no canto, virou e deu uma porrada de direita no ângulo. Irmão, aí também, mérito do cara de acertar essa bola também, sabe? Aí, acho que não... O primeiro gol, não. O primeiro gol, eu achei que deu mais falha ali, apesar de ter sido aquela jogada confusa, achei que teve mais falha. Porra, mas aí o Vasco teve o mérito, né, de conseguir o finalzinho, o gol no finalzinho. E aí teve a merda, foi o seguinte: o Bambu, eu não fiquei puto com o Bambu no nenhum dos gols, mas pra mim tem que sair. E não por causa dos gols. Até agora nenhum gol que o Vasco tomou, mas de vários gols que o Vasco não tomou e poderia ter tomado, que né? foi contra o Santos, aquela brincadeira que deu aquele mole, acabou sendo uma falta perigosa pro Santos. E no sábado, quando ainda estava 1-0, Eu vi esse é, lance. Teve um lance que ele foi recuar pro goleiro, perdeu, né? E o cara perdeu, saiu na pediu cara uma do vez. gol. E aí o Carelli, em vez de Mas passar para o eu... cara que estava entrando, chutou direto. É aquilo, né? Centroavante chuta, faz o gol, é gol. Mas aí, enfim, mas é o problema deles. Mas deu muito mole em alguns lances desses, e deu mole, inclusive, no lance, que deu o cartão amarelo para o Barros. E aí, já entrando aí nas substituições, né? O Barros conseguiu fazer o gol, e depois foi substituído. Foi substituído porque ele fez a falta, tomou amarelo. Depois ele fez uma falta, se ele não tivesse tomado amarelo, ele tomaria um. Então era uma falta que poderia ser para segundo amarelo. O juiz fala alguma coisa com ele, parece estar falando assim, pô, usa a cabeça, você já tem cartão. E o que eu entendi foi,
Barbieri, ou você tira esse cara, ou a próxima falta que ele fizer eu vou expulsar. Entendeu? Então, essa aí o Barbieri tinha que tirar o Barros. Tinha que tirar o Tinha que Barros. sair alguém, Gostei, né? Teria que e sair gostei que alguém. ele postou do Alex. Gostei que ele botou. Tirou o Barros e foi com o Alex e foi para cima, né? Em teoria, pelo menos, nas Ah, substituições. eu Mas o acho. tempo, né? Fala aí, então fala. Então eu comecei assim, a acompanhar o segundo tempo e também achei assim, um jogo muito parecido com o que a gente tem visto, né? Comecei a acompanhar no intervalo e qual a minha surpresa? O Vasco atrás no placar. É o que aconteceu em todos os últimos jogos do Vasco, né? Depois fui descobrir que o Vasco, para variar, fez uma boa partida, estava até jogando bem, até sofreu o gol, que também é o mesmo roteiro repetido, né? A única diferença é que fez dois, mas fez um, mas no saldo ali a mesma história. E aí repete, cara, o mesmo roteiro das outras partidas, pelo menos contra o Curitiba e contra o Santos. Vai pressionando o adversário se fecha também, né? Achei assim curioso de ver o São Paulo abdicando completamente do ataque, o Vasco tentando chegar ao gol, sem muito ali, falta um pouco de talento, de qualidade, né? Eu acho que até que isso é o diferencial do Vasco. É um time que até tenta ali, faz a jogadinha certa, mas falta essa qualidade. Você apontou aí, pô, o Nestor fez um golaço, um talento que nosso atacante não tem, entendeu? Não tem, exatamente. Eu não vejo Primeiro gol também, o Peck Caleri. fazendo esse gol. O Caleri, apesar de ser meio grosso, ele tem esse faro de gol que tá faltando pro Pedro Raul, entendeu? O cara tá lá no meio do gol, mesma coisa. metendo o pé no meio da bola. A gente falta isso, né? Então você cria, você tem a posse, às vezes você tem um domínio, mas falta esse último toque. Aí isso. Fica aquele problema do cobertor curto. O Barbieri começa a soltar o time para poder ter essa qualidade. Então começa com o Alex, aí depois entra o Orelhano, se eu não me engano, no lugar do Figueiredo, né? Chegada a resultado ainda, ele põe o Eric Marcos no lugar do próprio Peck e consegue chegar no gol. Entra o Carabarral também no lugar de, não me lembro quem agora, não, do Pedro Raul, né? Foi do Pedro Raul até. Foi do Pedro Raul, foi, verdade. Que tomou um cartão amarelo no banco, não sei se você tentou isso. Eu vi isso hoje só, essa história, não sabia disso. Ele tinha tomado cartão amarelo. Você tá suspenso por quê? Foi ele que tomou um cartão amarelo no banco. Eu vi que tinha tido um cartão no banco, não sabia que tinha sido ele, não sei nem se talvez tenha sido forçado esse cartão para já suspenso contra o Fortaleza, não contra o Flamengo, não sei. Há quem veja como um reforço para o Vasco, né? Reforço. A gente vai descobrir depois, quem entrar no lugar dele. Exatamente. Porque eu achei que ele, mais uma vez, foi muito mal, não conseguiu acertar um lance ali, né? Cara. Nem só, cara, não teve chance de gol. Não é verdade, tá bom, não teve chance de gol, mas, a bola vem pra ele e não acerta uma matada. Não consegue matar a bola, não consegue dar continuidade a nenhuma jogada. Mas aí, cara... Não, então, é que eu acho isso, cara. O Vasco vai, pressiona, consegue achar o gol ali com o Galarza e isso obriga o São Paulo a voltar pro ataque, né? E aí, quando o São Paulo volta a atacar, com muita facilidade, porque o Vasco já se desmontou defensivamente, entendeu? O Orelhano, você tira Barros, Peck e Figueiredo para botar o Alex, que não marca, o Orelhano que não marca e o Eric Marcos que não marca. Então os caras, entraram com muita facilidade, conseguiram. E aí. Mas aí achei que ele. Aí eu também achei que o Barbieri errou por causa disso, de tirar o Galarza. Entendeu? Não, então, mas o Galarza, ele sentiu. Sim, sentiu. Eu vi que ele estava mancando ali na hora de sair, porque aí, eu achei que ele estivesse só ganhando tempo. Entendeu? Não, ele já tinha falado antes. Já tinha falado antes? O próprio Galarza parece que pediu, tentou forçar, e aí ele viu, né? Foi até a alegação do próprio Barbieri depois da coletiva, né? Cara, tinha que tirar. O cara tava mancando, né? Então não tem jeito. Não porque aí eu achei isso. O Rodrigo falhou no lance que dá o escanteio e entrou, coitado. O Rodrigo entrou fora do ritmo ali no final do jogo e aí, fudeu. O jogo tava quente e ele entrou frio ali. Porque eu acho que se tivéssemos 10 Galarza em campo, a gente não tomava um gol de empate, entendeu?
a gente não tomava o terceiro gol. A gente saía de lá com empate. É. O Garza falhou um pouco no primeiro gol, né? O pessoal falou ali, meio estabanado. Parei. Mas, de qualquer maneira, ele é um jogador que tem essa dinâmica mesmo, né? Ele tem uma entrega ali, falta qualidade. Talvez ele resuma o que seja o time do Vasco, né? O que o Vasco procura, assim, muita entrega, muito compromisso tático até, mas Até inclusive teve falta um lance, qualidade. quando ainda estava 2-1 no segundo tempo, que de novo o Rodrigo Nestor veio e tal, driblou 3, inclusive um deles foi o Galarza, e aí ele rodou para um cara, na hora que o cara chuta, o Galarza já tá lá para bloquear o chute do cara. Pode E crer. é isso que falta o Puma. Entendeu? O Sim, Puma não sim. é você que fica e fica olhando, meu irmão. Continua os lances aí, porra. Sabe? E tá. Isso Fica pra aconteceu trás já e em fica outros olhando. jogos. Contra Às o vezes, Santos foi assim. Na hora que o cara passou por ele, ele ele é um ficou cara que olhando. não se abala, né, cara? Ele não se abala. Cara, tomei um drible, beleza, já tô recuperando de novo, entendeu? E Isso. muitas vezes ele corrige o próprio erro nessa. Coisa que outros jogadores não fazem, né? Eu também acho o Galaza, ele é um dos perseguidos aí, né? Porque como ele não é muito bom tecnicamente, ele chama a atenção, né? Tenta os lances e erra. Mas ele tem uma importância tática aí, né? E eu acho que ele, cara, nessa realidade aí do Vasco hoje, para mim também é titular, cara. Essa que é a grande verdade. E aí a gente volta até para um tópico que eu queria abordar contigo, é que, cara, vendo aqui depois a repercussão, até mesmo nas mesas redondas aqui, dos analistas, né? O pessoal teoricamente mais ponderado, muita gente já pedindo a cabeça do Barbieri, né? Botando na conta do Barbieri. Mas, pô, cara, eu não consigo ver essa culpa toda no Barbieri, sabe? Não só acho que não faz nenhum sentido mudar, que pode piorar, como eu não vejo, porque assim. Porque tudo que a gente falou, né, cara? Pô, você, por exemplo, o time tem um centroavante, né? O time, melhor dizendo, assim, foi reforçado. Eu até vi acho que foi no Porto 9, uma explicação boa. O Vasco teve 100 milhões para gastar em reforços no primeiro semestre. Em vez de montar um elenco de 100 milhões, o Vasco montou meio elenco de 200 milhões. Porque ele contratou só para defesa e não contratou para ataque, né? E os poucos para o ataque que ele contratou, um é o Orelhano, que, pô, para mim não tem condição ainda de ser titular. Acho que ele entrega muito pouco defensivamente e ofensivamente. Cara, a galera fica se empolgando com lances esporádicos, mas ele não traz um volume ofensivo que justifique a titularidade dele, na minha opinião. E o Pedro Raul, que tá mal. Eu acho que é um jogador que sentiu a pressão aí, tá. Você vê que ele mostra a cara dele depois dos lances. O cara parece que tá meio que abalado, assim, sabe? Sentindo a pressão. Pedro Raul. O Pedro Raul. Então, assim, trouxe poucos jogos pro ataque, os poucos que trouxe não estão servindo, e tá tendo que ir com a molecada da base e o ataque da Série B enfraquecido, porque é um ataque da Série B que foi desmontado. Saiu o Nenê, saiu o Raniel, não vindo ninguém pro lugar. Então, assim, aí diante dessa constatação, sabe? Pô, então não tem. Não tem ataque, não tem meio. Você quer botar um pouco mais ofensivo, você enfraquece a defesa. Botar a culpa no Barbieri, eu acho complicado, sabe? É aquela coisa, o Galarza se machuca, o Galarza, que já não é o jogador ideal, se machuca, o cara olha pro banco, só tem isso, ou ele vai inventar, vai botar um terceiro zagueiro, que ele falou, considerou a possibilidade, ou então assim, é complicado também, sabe? Eu acho que eu não consigo ver a culpa no Barbieri. Poderia estar melhor? Poderia, sempre pode, né? Sempre poderia estar melhor. Mas não acho que seja também que ele está fazendo burrices, burradas completas, e principalmente, assim, não vejo alguém saindo e chegando alguém para o lugar dele que possa fazer melhor, sabe? Porque fica difícil. E aí não vai querer. Eu vi gente falando assim, você aceitaria o Jorge Jesus? Se viesse o Tite? Cara, esses caras não vão vir. Não vão. Porque não querer pegar... O pessoal não entendeu a proposta do Vasco. É um time em construção, tá montando, entendeu? Então, assim, vai ser um treinador de estilo Barbieri que vem pro lugar.
O Roger Machado ou o Zé Ricardo, isso mesmo. Acho que nem o Rogério Ceni iria. Talvez o Rogério Ceni. Talvez o Rogério Ceni viria, mas complicado, sabe? Aí vai pegar aqui todos os problemas. Vai vir um treinador que a gente não sabe se vai resolver, para pegar um elenco que não foi o elenco que ele montou. A proposta do Barbieri não agrada. Aí você vai tentar montar um cara que vai vir com outra proposta diferente, sem os jogadores que se encaixam nessa outra proposta. Então, assim, cara, para mim, furada completa, né? A menos que você veja realmente que o time perdeu, que ele perdeu o comando do time, o time não responde mais, aquele problema de... Aí tudo bem. Mas então, cara, eu acho assim, pô, é difícil botar a culpa no Barbieri, sabe? Por mais que eu ache que eu entendo essa angústia, né? Pô, como é que a gente vai resolver esse time do Vasco? Como é que o time joga bem até parece, né, que vai conseguir um resultado e aí, mais uma vez, sofre o gol, e aí aquele roteiro que a gente já sabe, e agora depois do Flamengo. E, cara, é um desafio, né? São pelo menos 5 rodadas com esse elenco aí, e como é que resolve? Eu entendo essa coisa de querer um treinador novo, mas eu acho que, cara, não vai resolver em 5 rodadas também, sabe? Não tem jeito, cara, são reforços. E aí estão saindo essas especulações. Hoje, na segunda-feira, né, já saiu a notícia de que o Vasco teria acertado um pré-contrato com o atacante Serginho, do time lá da Turquia, um jogador aí que desde ciganos, passou pela Macedônia, Albânia, assim, sabe? Não tem um currículo muito impressionante, não, mas tem 28 anos já, né? Então é mais experiente. Teoricamente, o São Paulo e o Grêmio estavam interessados nele também. Fora isso, estão falando aí de um Bruno Henrique, que também é um jogador de 33 anos, volante, já passou por Corinthians e Palmeiras. Voltar na aquele Roman Campuzano, que é um cara que já jogou no Boca Juniors, colombiano, também, mais velho. Estava na Turquia. Então, assim, está começando a se movimentar esse perfil, né? Jogadores teoricamente mais experientes que viriam para qualificar esse elenco aí. Eu acho que o caminho é esse, né? A dificuldade primeiro, tem que fechar logo para poder pôr no jogo contra o Cruzeiro já o quanto antes, né? Já poder estrear essa galera. E, cara, ver como é que resolve até lá. Só que eu acho que não tem muito para onde correr, sabe? É meio que repetir o que está fazendo e torcer para funcionar, para a bola entrar, que nem entrou nas primeiras, né? Contra o Galo. Até a questão do Bambu aí, eu acho que vai ser titular. Foram jogos que poderia ter. Sim, poderia até ter tido resultados melhores. Acho que também teve um pouco com a questão do azar em alguns lances, mas... E eu acho que é fogo, porque assim, essa coisa do elenco jovem, um pouco inexperiente, e do Vasco, pelo que é o Vasco, né, cara, vai criando uma pressão que a cada resultado ruim, o seguinte vai ficando ainda mais complicado, né? Você vê o papel do Raul, sentindo a pressão. Acho que todo time... O próprio jogo contra o São Paulo, se a gente tivesse conseguido ganhar do Bahia, ganhar do Santos, pô, a gente ia com menos pressão para ganhar o jogo, sabe? De repente, não teria nem dado a abertura para o São Paulo fazer os gols, porque não estaria se jogando para o ataque, porque a vitória não seria tão importante, né? Então, assim, eu não sei. É um baita de um desafio que o Barbieri e o Vasco têm pela frente aí, né? Mas eu acho também que não dá para achar que a solução é jogar tudo fora e começar do novo, porque não é assim que funciona. Sei lá, Fala aí. Eu concordo. Eu racionalmente não acho que tenha que tirar o Barbieri, mas quando eu acordei aqui, né, fuso horário, quando eu acordei já quase meio-dia no Rio e no domingo, e uma parte de mim tinha esperança de ver a notícia de que o Barbieri já não era mais o técnico do Vasco. E, sim, ainda puto com a derrota de sábado, nesse esquema também, né? Tipo, porra, caraca, não aguento mais olhar pra cara desse babaca na beira do gramado, com o Vasco perdendo. E acho que é injusto com o Barbieri até falar isso, entendeu? Mas, assim, como torcedor aqui... O sentimento é esse.
Meu sentimento é esse. Só que, por isso que eu acho que é bom também que a questão do não ter mais um modelo associativo e não ter mais torcedores no comando, né? Porque Vai ser um bom o Luiz desafio, Brax, né? o Luiz Melo, o Paulo Brax, eles não são Vasco, né? Então, e muito menos o Josh Wander. Então, sim, então E nem tem tem. a pressão também, né? De ouvir um Não tem. conselheiro falando que é do Não, apoio, não que é do tem. grupo Nada político, né? disso. Pois é, cara. Eu tô curioso para ver, porque assim, a Mas torcida. se fosse eu, ainda bem que não é, talvez. Se fosse eu ali, acho que, cara, chega, vai embora. Não dá mais. Pô, tô de saco cheio dessas mesmas coisas aí. Cara, Nada funciona. eu imagino que, até por essa coisa, né, que a gente brinca aí é um elenco de 200 milhões montado pela metade, que eles tenham feito um compromisso com o Barbieri do, cara, segura a bronca com essa molecada aí, que no meio do ano vem reforço, sabe? E aí, pô, demitir o cara antes disso seria um pouco de vacilo, né? Mas... Isso eu também acho, mas aí também, cara, foda-se. Não tô nem preocupado também com vacilo, é azar dele. Não, Depois sim, ele. faz parte, né? Que, Faz parte se eu acreditasse que era o melhor para o Vasco, eu não estava preocupado com o que é melhor para o Barbieri. Sim. Mas é que eu acho que o melhor para o Vasco, sim, friamente, talvez não seja mandar ele embora agora. Vamos ver. E acho que não vai mandar. Acho que tem que esperar ainda os jogos contra Goiás e Cuiabá. E aí vai Então, ver. esse é o desafio, né? Assim, eu concordo. Acho que se fosse associação, cara, a permanência dele seria muito difícil. Pode ser que ele não caísse agora contra o Fortaleza, mas aí estaria sempre por um resultado ruim de cair, né? Que nem aconteceu com o Cabo, 2 anos atrás, que, cara, o Cabo ficou ali balançando, aí até conseguiu uns resultados mais ou menos, mas assim, já estava com o filme tão queimado que caiu depois de um empate contra o Náutico, que era o líder, né? Uma coisa assim meio... Ninguém esperava, ele caiu. Agora, como é SAF, a gente não sabe, né? Não sabe até que ponto os caras vão segurar a pressão. Eu acho que não só por isso tudo que você falou, mas pelo comportamento deles até aqui mesmo, cara, eu acho que é uma direção que não tá muito pro bem ou pro mal, cara, não tá muito assim se importando com a reação da torcida, não. Os caras têm o planejamento deles ali, tem a confiança de que vai dar certo e, cara, estão seguindo o planejamento, né? Agora, não sei, né? O Vasco entrou hoje na zona de rebaixamento, que a gente falou. Tem mais 3 jogos complicados. Fortaleza fora, Flamengo e depois o Inter fora. Se perde esses 3 jogos, qual vai ser a situação do Vasco? A gente não sabe, né? Até que ponto vão as convicções ali da diretoria. Mas até as informações que chegam, por enquanto, é que, cara, nem passa pela cabeça da galera trocar de treinador, não. E eu acho que eles têm a consciência de que até esse monte de anúncio aí de reforço saindo agora, na segunda-feira, né? Acho que não é coincidência, né? Não. É meio que uma cortina de fumaça aí. Cortina de fumaça, sabendo que isso que está fazendo falta, né? Enfim, vamos ver. Torcer por um resultado bom contra o Fortaleza. Se não, porque é bom para o Vasco, pelo menos porque vai ser bom para o nosso podcast, que eu não vou aguentar te ligar mais uma vez para a gente ficar lambendo as feridas de mais um jogo do Vasco, que, podia ser, mas não foi, deu tudo errado. Que tem essa crueldade ainda, né, cara? O Vasco martela, que chega ao empate aos 39 do segundo tempo, cara. É para furar a bola, ainda vai conseguir tomar mais 2 gols, cara. Realmente para deixar o Vascaíno maluco da cabeça. Esse jogo foi realmente, caraca, assim, pior, conseguiu ser pior, né, do que os outros, Se tivesse terminado 2-1, não teria sido tão... Se fosse 2-2, era capaz de estar exaltando o Vasco agora. Foi buscar 2-0. Lógico, mas aí... com certeza estaríamos. Então, assim, parece que é um roteiro feito para deixar a gente o mais zoado possível. Mas uma hora tem que virar essa maré de azar aí e
Vamos torcer para contra o Fortaleza a gente voltar com um resultado positivo e um pouco mais de ânimo, né? Até porque depois é clássico dos milhões e a gente tem que ir um pouco de... Beleza? Não tem nem dá muito não tem muito o que falar. Cara, essa coisa de projeção, o que vai ser? Eu acho que vai ser o time mais ou menos parecido. Eu acho até que ele vai continuar com o Bambu, porque eu acho que o motivo do Barbieri escalar o Bambu é justamente o motivo que o pessoal fica com raiva, que é essa saída de jogo dele, que se é ruim, é aquém do que a gente espera, é melhor que o do Capasso, que parece ser pior ainda, né? Então, assim, pelo menos para esses jogos agora, em que você espera o adversário marcando mais a pressão na saída de bola, não sei se ele vai vir com Capasso, não. E o Miranda, que vinha até fazendo um campeonato bom aí, depois vinha se recuperando, não sei se perdeu espaço também, né? Parece que sim. Pode ser essa mudança, pode uma mudança no ataque, não sei se ele vai com o Juan Cruz para tentar o mesmo estilo de jogo, né? Já que joga muita bola na área, ou se vai com Alex de falso 9. Não sei, essas pequenas variações, não muito além disso, sabe? Acho que ele vai tentar manter mais ou menos ali o mesmo time. É torcer para dessa vez funcionar, né? É torcer para dessa vez funcionar. Beleza? Mas, assim, que não dá vontade de ver, não dá vontade de nada, né? Não tem muito o que falar desse jogo, não tem muito o que falar de... Ligar para assistir é aquela coisa, mais com esperança do que com a confiança da vitória. Às vezes ela vem, às vezes tem aquelas vitórias certas que não vêm, tem também aquelas derrotas certas que não acontecem às vezes. Lógico, eu acho que o torcedor do Cuiabá não esperava ganhar do Cruzeiro hoje, entendeu? Então... e a gente já viu, cansei de ver o Vasco em campanhas terríveis de rebaixamento ou quase rebaixamento, que é isso, vai perdendo de todo mundo, aí, aquele jogo fora contra a equipe lá de cima, que você não dá nada, é justamente o que ele ganha, né? Futebol tem essas coisas. Eu já vi muitas vezes o contrário também, né? O Vasco com time... Na outra posição, né? Pois é. Muito bom perder uns jogos em casa contra, consegue ganhar jogos difíceis e vai perder lanterna. É verdade. Então, assim, vamos torcer para essa máxima do futebol aí valer mais uma vez e a gente conseguir uma vitória contra o Fortaleza, ou pelo menos um empate, né? Porque mais uma derrota vai ser um teste de estresse forte aí para essa direção do Vasco. Vamos ver. Beleza? Fala aí. Então, falou. A gente vai se falando. Abraço.